Olá, você torcedor, forte abraço. Espero que tenha passado aí uma passagem de ano sensacional, mas nós já estamos em 2013 e o seu Cidade Esportes não para. Com muitas informações para você de São José dos Campos, para você de Jacareí, com a produção do Departamento de Jornalismo da TV Cidade, o seu Cidade está começando. Perspectiva nova do Gino Corintiano, que diz que esse ano, novamente, o Corinthians chega não a Tóquio, mas em Marrocos. Porque o Mundial de Clubes no final de ano não vai ser em Tóquio. O corintiano vai viajar menos, com a produção dele, direção do nosso Rodrigo Leal. E o nosso Antônio Marques, que em 2012 esteve conosco, renovou o contrato, está por aqui em 2013. Pois é. Antônio Marques, ideias novas, problemas velhos ou tudo certo, Antônio Marques? Um abraço, Luiz, um abraço, amigo da TV Cidade Jacareí. Realmente, 2013 agora, o ano está começando. A gente espera aí que pelo menos Jacareí tome alguma providência neste ano. Agora, lembramos, ele falando do Gino, ele tem que, não pode esquecer não, que 2013 agora pode ser o ano do São Paulo, hein? São Paulo está montando um time bom aí para disputar o campeonato, hein? Super time. Aliás, quem está nos nossos estúdios aqui da TV Cidade é o Ariovaldo Santos, carinhosamente conhecido aqui na cidade como Pevinha. Ariovaldo, prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, meus Olha, foi difícil trazer vários convites feitos, mas conseguimos trazer você aqui. O Ariovaldo tem uma identificação muito forte com o esporte amador. Né? Eu adoro futebol. Nossa senhora, eu respiro futebol. Você falou amador ou esporte em geral? Em geral. Futebol. Aliás, o Antônio Marques, voltando para o passado um pouco, o Ariovaldo falou que esse Mundial de Clubes que o Corinthians venceu tem uma história, é verdade mesmo? Não, então, tem uma história porque poucas pessoas sabem que o Mundial de primeira não chamava-se Mundial, chamava-se Copa Interclubes, Intercontinental. Jogava-se o campeão da Libertadores contra o campeão europeu, né? Inclusive o Santos jogou com o Benfica aqui, jogou com o Benfica lá, jogou com o Milan aqui, jogou com o Milan lá. E essa Copa acabou devido à violência que se espalhava nos campos, principalmente do Uruguai e da Argentina. Isso década de quê, Pevinho? Das décadas de 60, 70, né? E era muito violento, os jogos não eram televisados, né? Então contam que o Milan veio fazer uma partida, contra um time da Argentina, não me lembro o nome, se foi o Boca, ou se foi o River, ou o Independente, que também foi um grande campeão da Argentina, e quebrou um pau violento dentro de campo. Os jogadores do Milan foram violentamente agredidos. Saíram de campo. Inclusive, conta que o goleiro do time argentino, que chamava-se Carrasco, foi suspenso. Carrasco, que beleza, hein? Foi suspenso por um ano. Desde desse ano, os clubes europeus falaram que na América do Sul eles não jogavam mais. E nem os brasileiros também. Esse aí foi que daí foi quando a FIFA reativou, fazendo uma Copa, então, num país, né? E seria sede, no caso, aí o Japão. Se tornou-se campeão mundial de interclubes, chamou mais campeões, campeão da Europa, né? campeão da América. O time, então, o time do país seria convidado, como aconteceu com o Corinthians no ano de 2000, né? E foi assim. E também tem eu mandei um e-mail para um canal de televisão, não obtive resposta, né? Contam também que os times argentinos têm muito mais Libertadores do que os brasileiros. Né? Mas se esquecem que os brasileiros ficaram também muitos anos sem disputar a Libertadores devido também à violência. Mas hoje, né, Antônio Marques? Um detalhe, viu, Pevinho? Eu lembro na década de 60, 62, o Santos teve uma época que o Santos não quis disputar a Libertadores. Ele abriu mão da Libertadores para disputar jogos amistosos, que daí dava muito mais dinheiro. Por isso o Santos não ganhou mais Libertadores. Você tem razão. Naquela época existia a Copa Helena Herrera. Exatamente. Certo? Tinha uma outra também lá que o São Paulo conquistou e o Santos conquistou várias vezes. Palmeiras também conquistou. Na Espanha, eram dois, né? Exatamente. Teresa Herrera e tinha mais um outro. Troféu de Carranza. Isso, troféu de Carranza. Mas esse não tem mais. Né? Não tem mais devido à mudança do calendário. Tá. De primeiro, o campeonato nosso aqui coincidia mais ou menos com o calendário europeu. Então os times iam para a Europa
para jogar, para arrecadar Quer dinheiro. dizer que hoje já está desorganizado mesmo. Está desorganizado. Esse talvez... Mas agora é engraçado, um assunto puxa o outro. É até interessante. Eu queria até me fazer um desabafo aqui depois. Com relação ao calendário do futebol brasileiro. Os cartolas estão fazendo o calendário em benefício próprio da televisão, estragando não o futebol. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenha dúvida. Tanto Você tem Carlos Paulo Del Nero comandando a Federação Paulista de Futebol. Ricardo Teixeira... Não, olha, o Campeonato Paulista era um campeonato gostoso. Antigamente era muito forte. Agora em janeiro o Campeonato Paulista. Mas de primeira era turno e retorno. Certo? As cidades sabiam. Hoje tem time que não sabe se vai receber o São Paulo ou vai receber o Corinthians. Sim. Certo? Tem time que não vai jogar na sua cidade, já vai jogar talvez com o time grande lá, entendeu? Então, acabou aquele interesse o futebol ficou muito elitizado. Mas isso tem razão da própria CBF ou não? O calendário, o seu campeonato brasileiro, ele começa em maio, não é isso? Mas acontece, Luiz, que a gente vê que faz mais ou menos 10 ou 15 anos que ouve-se falar que vai mudar o calendário brasileiro e nunca muda. Não muda. Então, veja bem, os clubes hoje precisam de dinheiro para manter. Tanto é que eu fiquei sabendo hoje que o Vasco já está pleiteando a sua parcela da cota da televisão. Antecipado. Já está querendo antecipar. O Vasco está devendo até as calças. Então, aí, o que acontece? Jogos às 10 horas da noite para atender a televisão. Isso. Eu não vou mais em campo de futebol. Eu não perdia um jogo no Pacaembu, no Morumbi. Não vou mais. Já perdeu todo aquele atrativo, né? Você vai chegar na sua casa às 5 horas da manhã. Perdeu aquele atrativo. Entendeu? Hoje virou um comércio. Então o Campeonato Paulista hoje, os clubes, as cidades agora, de primeira era gostoso. Eu lembro que eu almoçava para ir assistir o jogo no campo do Elvira. E os campeonatos... disputava a segunda divisão do Campeonato Paulista. Que época que é essa, o Pevinha, do Elvira? Eu vou falar para você, eu lembro que teve um jogo do Elvira, que nós comemoramos a conquista da Copa de 58, que foi contra o Estrela da Saúde da capital, que o time do Elvira, tanto o time do Estrela da Saúde, entraram com a bandeira do Brasil. Quando o Brasil foi primeira segunda divisão, Elvira estava, no estádio de São Paulo. Isso. Você chegou... Não, mas então você chegou a jogar pelo Elvira? Não. Mas você conhecia muitos jogadores do Elvira. Nossa, claro, Pedro, que foi um dos maiores jogadores que eu vi jogar aqui. Hoje, por exemplo, você tem jogador... O Honda ser um dos jogadores... Daqueles que estão vivos hoje, aqui na cidade de Jacareí, do Elvira. Alfredo. Honda, né? O Honda, que seria... O Carlinho tá muito... O Carlinho não sei se... Tem mais. Quer dizer, tem uma história que também é vivo ainda. Fico, lateral direito. Lateral direito. O Dino, goleiro. Dino, goleiro. Quer dizer que esse estádio Antônio Jordão Mercadante aqui, hoje, ex-estádio... Maurinho da Light jogou também no Elvira. Maurinho da Light. Um monte de vários jogadores. Hoje, por exemplo, você tem o estádio Antônio Jordão Mercadante sendo palco de construção de apartamentos. Ali esconde uma grande história do Elvira. Então, tanto é que eu vou contar uma coisa para você. O Mir Cambuzano, um dia conversando comigo na praça, ele chorou. Você acha que faltou empenho do poder público em ficar com essa área para fazer o centro municipal de esportes da cidade? Eu acho que eles não tinham, sabe? Eu não vou culpar o poder público. A única coisa que eu condeno com o poder público é não incentivar o esporte. Agora, ele adquirir essas coisas assim, eles têm muito mais coisa, muito mais importante para... Eles não estão vendo isso. Eu acho que foi a má administração do Elvira que contraiu uma dívida muito alta. Uma dívida trabalhista, né? Então, foi má administração. Porque teve uma época que o Elvira tinha muito dinheiro, que eu me lembro. Olha, o futebol do Elvira, ele teve um passado e uma época muito gloriosa na mão do Zé Medeiros. Depois que o Zé Medeiros saiu, Aí o Boa já... Tem um detalhe, se eu não me engano, o Elvira disputou jogos internacionais. E se eu não me engano, se eu estou enganado, não sei, mas seu irmão do Chagas também jogou no time do Elvira e jogou na Argentina. Jogou na Argentina, o Evaldo. Exatamente. Quando você fala irmão do Chagas e Silva? Irmão do Chagas e Silva. Seria o tio do Chagas Júnior? Tio do Chaguinha. Isso, Evaldo. Faleceu faz uns 2 meses. Jogou num time grande da Argentina. Eu não lembro qual foi. Exatamente. Certo? Jogou no Taubaté. Na época da figurinha. Então, ele era... A época do Elvira, o São José... Se o Elvira estivesse vivo hoje, disputando o campeonato da federação, o Elvira seria mais velho que o São José. Águia do Vale. Sim. Bom, então o que faltou? Na época daqui do Vale do Paraíba, os times que disputavam aqui, os campeonatos eram Elvira, o Taubaté,
o Ipacaré de Lorena. Ipacaré De Lorena. E... Estrela, o Gino está citando Estrela de Piquete, né? Estrela de Piquete. E o time de Guará, se eu não me engano. A Esportiva de hoje. Esportiva de Guará. E o Vila recebeu muito time do Rio de Janeiro jogando aqui em Jacareí. Teve jogadores do Rio de Janeiro que vieram o Paulinho, ponta direita, lembra do Paulinho pequenininho lá e tal. O Elvira teve uma vez que ficou famoso esse jogo, porque contam as más línguas que o goleiro do Elvira foi comprado, o Rossi. E o Elvira jogou contra a Ponte Preta de Campinas, que jogava o Bibi na minha esquerda, né? Bibi. E se o Elvira ganhasse, o Elvira estaria entre os times que poderiam ter acesso a isso, do futebol de São Paulo. E o Elvira virou ganhando 2-0 e perdeu de 4-2. Então você lembra e o fato foi constatado? Foi verdadeiro. Houve a mala preta, né? Houve a mala branca é para estimular, houve né? a mala preta. E o Rossi, vou te contar, passou maus pedaços aí, porque tinha um torcedor fanático que morava aqui na Pompilha Mercadante, Dorival, que tinha um supermercado ali na esquina onde é o Chibata agora, que ele invadiu o vestiário. Era ele muito queria... dinheiro, Pepe, né? Não era muito dinheiro, mas era... Né? Hoje o time está... Isso em que ano, mais ou menos, você se lembra? Não? Eu era garoto, rapaz, deve ser por lá em 1960 e pouco. O time já estava no acesso, então. E quando jogava o Fico, Carlinhos, Fredo e Zé Cabeludo na lateral esquerda. Olha. O médio volante era o Walter Gato Seco, né? Ponta direita era o Newton de fora. O Walter não é esse que passou pelo Valdão, não, que passou pelo Jacareí, não. O Walter português, não. Não. O ponta direita era esse Mildo. Meia direita era o Hugo, que é diácono, né? O centroavante. O Hugo jogou também? O Hugo foi um senhor jogador. O Hugo foi lá, foi o jogador que batia mais forte na bola. Tinha um chute muito forte. Centroavante o Honda, que jogou Naca também. O Honda era centroavante matador mesmo? Ele era bom de cabeça. E bicicleta também. Bicicleta, cabeça Honda muito bom. E depois que ele era o Bento, era uma farra, porque olha, você vê como é que era o futebol. O Bento sempre chegava atrasado, cabaletinho, ele trabalhava era o executivo de alguma coisa, ele chegava na hora do jogo correndo com a bolsinha dele assim, para entrar no Vicente. Você lembra quando o campo era aqui na Malharia, não? Lembro. Ali, porque eu vi, ele ficou também ali. Ali que começou palestra também, né? Exatamente. Palestra. Porque na Malharia onde eu vi já é real. Bom, vamos fazer o seguinte, Antônio Marques, nós vamos fazer uma pausinha já em 2013, para o torcedor dar uma relaxada por aí. Nós vamos ao nosso apoio cultural e o Cidade Esportes volta na sequência.